o bloco Home Tips de hoje está, olha, será que eu preciso dizer? Simplesmente sensacional, todo florido, todo colorido e delicioso. E hoje eu vou ensinar para vocês como preparar um lindo e delicioso café da tarde para as suas amigas, na nossa própria casa. E eu vou começar falando sobre o item principal, que é a paleta de cores. E foi pensando na paleta que eu decidi montar essa linda mesa. A paleta de cores, ela é verde, dourado e rosa, os tons de rosas. Percebam a paleta principalmente nesse arranjo de flores. Então isso é muito importante quando a gente vai pedir para a nossa florista ou a gente mesmo preparar os arranjos. A gente pensa nessa paleta de cores e a partir dela a gente consegue montar através dos utensílios, de todos os itens que compõem essa mesa. Esse arranjo de flores foi a Mari, da Lenoblesse, que preparou pra gente. Pedi para ela que fizesse flores do campo, um mix de flores, puxado mais pro rosa, branco e verde. E ela conseguiu trazer perfeitamente aquilo que eu pedi para ela. E então, eu fui na Friso de Ouro, que é uma loja de aluguel de materiais, e peguei exatamente esse mesmo tom. Percebam que nas travessas a gente tem o verde, é um tom de verde mais clarinho. Aqui a gente vê em algumas louças, coisa mais linda, olha, fiz até um joguinho aqui para geleia junto. Quis também, para deixar um ar um pouco mais sofisticado, o dourado, que é um ouro velho, né, um dourado mais queimado. E para dar a quebra dessa louça, eu optei, assim como o cachepô do nosso arranjo, algumas bandejas no ratã. Por quê? Porque essa minha mesa, eu não utilizei uma toalha nela, nem um jogo americano, nada. Deixei ela um pouco rústica, porque é um tampo muito bonito. Então, para a gente não perder esse detalhe um pouco rústico e sofisticado ao mesmo tempo, eu gosto de trazer algumas peças no ratã também. Então, além do arranjo central, que eu gosto que ele seja maior, um pouco mais alto, eu também pedi para que ela fizesse alguns arranjinhos, utilizando as mesmas flores, as mesmas cores. E dessa forma, como eles são bem delicadinhos, a gente consegue espalhar pela mesa. Então, eu coloquei uma aqui, a gente coloca a outra ali, tem umas 4 ou 5 dessas jarrinhas, desses arranjinhos espalhados pela mesa. E também aproveitei para deixar nessa mesa de apoio das bebidas. E aqui, como eu queria algo delicado e alto, então a gente optou pelos mosquitinhos, que é uma planta uma flor bem antiga, mas eu acho ela super charmosa. Aproveitei também algumas flores e decorei os pratos. Então a gente tenta higienizar o máximo que a gente consegue, né? Por exemplo, essa torta. Aqui eu peguei uma das rosas, cortei o caule e delicadamente pousei a flor em cima da torta. Aqui, um outro raminho de flores do nosso próprio arranjo, eu encaixei, vejam como é fácil, simplesmente encaixa aqui. Nessa torta de uva, da Bolo da Madre, ela é muito branca, porque ela é de chocolate branco e a uva verde. Então, para dar um pouquinho de cor, eu coloquei raminhos também na mesma tonalidade. Esse quindim, ele por si só é maravilhoso, mas a gente optou por colocar uma florzinha só para dar um toque a mais. Aqui, no nosso sanduíche, mesma coisa, a gente coloca, só encosta, não tem nada de dificultoso para fazer isso. É um carinho a mais que o seu convidado vai perceber que você preparou para ele. Aqui a gente tem esse manjar dos deuses, o manjar de coco com calda de frutas vermelhas, das alengas. E aqui eu coloquei só um raminho de flores também junto com essa torta que é maravilhosa, uma torta de frango. Aqui logo abaixo a gente tem o queijo brie com a massa folhada
E para servir, na hora que formos cortar, tem uma geleia de frutas vermelhas também para a pessoa se servir caso queira. Inclusive, lá no YouTube eu já gravei, e para você que perdeu essa receita, é o queijo brie envolto da massa folhada. É muito fácil e delicioso. E como é um café da tarde, combina muito salada de frutas. E lá na padaria de Papi, a gente encontra assim, olha, além de delicioso, é uma apresentação muito charmosa. Ela fez, né, tem o carinho de preparar as frutas em camadas. Então elas por si só já é um acontecimento à parte. Coloquei nessa bandeja de ratã e eu coloquei essa flor, que é o mosquitinho, só para dar um toque a mais. Uma outra opção bem charmosa que eu acho para servir no café da tarde são esses sanduichinhos, tipo um sanduichinho natural lá da padaria de Papi. Eles montam, olha, nesse pãozinho de batata e a gente escolhe o recheio que quiser. Aqui eu quis um patê de atum e ela colocou com o alface. E esse enrolado também das alengas, a gente optou por 2 recheios diferentes. Esse é de shimeji e o outro é de presunto parma com mussarela. E aqui a mesma ideia, ó. A gente coloca um raminho para enfeitar. E, na minha opinião, o que não pode faltar é o mini sonho. A gente comentou sobre a florzinha, mas vejam que delicadeza que fica os mini sonhos apresentados dessa forma. Uma outra dica muito importante quando a gente, na hora de preparar uma mesa como essa, é pensar, além dos utensílios, além da paleta de cores, é pensar nas alturas também. Então eu pedi para que a Mari fizesse esse arranjo um pouco maior, quis que ficasse no centro dessa mesa. E eu gosto muito de trabalhar as alturas. Eu acho que visualmente fica muito mais bonito do que se a gente colocasse apenas em bandejas num nível só. Visualmente, essa diferença de alturas deixa a mesa mais bonita. Então foi por isso que eu fui lá na Friso de Ouro e selecionei várias peças, buscando sempre a mesma paleta de cores, como eu falei para vocês, levando em consideração que a gente, como se fosse uma pirâmide, eu gosto muito de falar sobre isso. A pirâmide, o centro da mesa, seja ela redonda, quadrada, retangular, o centro dela sempre tem que ser o mais alto, que no caso aqui é o nosso arranjo. E depois a gente vai diminuindo para as extremidades. Então percebam que vocês estão olhando de frente todos os lados, né? Porque aqui a gente fez uma mesa de 360 graus para que as pessoas consigam transitar, né, em volta dela. E é assim, do mais alto para o mais baixo. Aqui, na outra volta, olha que bacana que fica. Percebam que aqui eu setorizei tudo. Eu acho muito mais fácil para a gente, enquanto está organizando a recepção, e principalmente para os nossos convidados. Eles sabem que aqui é a seção das bebidas, que logo aqui embaixo eu coloquei, percebam, eu coloquei todos os pratinhos. Lembrando que, como eu falei anteriormente, quando é um café da tarde, né, um café da manhã, a gente utiliza sempre os pratinhos de sobremesas. Aqui eu usei 2 tipos que a gente pode sim mesclar. Aí eu coloquei os garfinhos, 2 tipos também, não tem problema misturar. Aqui nessa seção eu coloquei os sucos, espumante, e aqui a gente vai colocar uma água saborizada. Essa peça eu achei muito bacana, é uma peça lá da Arte Decor. Então é uma mesinha de centro que eu acabei reaproveitando, principalmente por conta desse espaço que coube perfeitamente os nossos pratinhos. Então ele era destinado para outro espaço, outro ambiente aqui na casa. Então a gente tirou e trouxe aqui para servir de apoio para a gente. Então, uma outra dica que eu quero dar para vocês. Às vezes a gente encontra essas suqueiras, assim como essa, que a biqueira é muito baixa. E se a gente deixa dessa forma aqui, somente ela, percebam que não tem como a gente encaixar o copo. Se deixar muito para cá, eu acho perigoso, tende a pender.
Então é por isso que eu decidi colocar esse suporte, sempre usando na mesma tonalidade, paleta de cores, e dessa forma a gente encaixa aqui e ele fica mais alto. A sugestão de sucos, percebam que as cores são as mesmas, porque foi escolhido laranja e pêssego. Então é muito carinhoso da parte do anfitrião identificar o suco. Então aqui é um suco de laranja e esse é o suco de pêssego. Dessa forma o convidado fica à vontade para se servir sem ter que perguntar. Aqui a gente simulou, né, um espumante rosé, que o espumante combina muito com o café da tarde. Logo colocaremos gelo. Aqui deixamos a seção de taças, justamente para o convidado ficar bem à vontade para se servir. Então, se ele opta por tomar o espumante, ele pega a taça para espumante. Coloquei propositalmente 2 modelos de taças, porque a gente pode sim misturar não só modelo, como cores, como eu fiz aqui, ó. Aqui eu pus 2 cores, o verde e o âmbar, porque está dentro da paleta de cores que eu escolhi para fazer essa montagem de café da tarde. Logo abaixo, a gente pode usar também o móvel que a gente tem. Coloquei um pouquinho do guardanapo e, se tivesse outros itens para colocar, a gente poderia utilizar sim. Mas é sempre importante, mesmo estando à vista, é muito importante a gente identificar para os nossos convidados logo que eles chegam. Olha, fiquem à vontade, aqui tem as taças, o guardanapo, né? Ele está vendo, mas eu acho carinhoso da parte do anfitrião mostrar isso para os convidados. Uma outra dica que eu quero dar para vocês é sobre o arranjo alto. Esse arranjo, esse espetáculo arranjo da Lenoblesse, minha parceira de sempre, eu pedi para ela um arranjo alto para colocar aqui no aparador. Aí vocês falam, mas Gra, é indicado colocar arranjos baixos. Arranjos de flores baixas somente na mesa posta quando nós vamos sentar na mesma mesa. Nesse caso, eu coloquei no canto e aqui ele serve como simplesmente decorativo, porque aqui ele não vai interferir em nada. Pelo contrário, ele está trazendo ainda mais beleza para a nossa mesa. Então, a gente põe quando o arranjo é bem alto. Numa mesa de apoio, a gente coloca sempre nos cantos. Eu deixei essa mesa pronta com todos os comes e bebes para mostrar para vocês que a gente pode sim misturar os doces com os salgados. Nessa ocasião, que é tanto um café da manhã ou um café da tarde. Percebam que aqui a gente tem essa mistura de salgados e doces. As pessoas, elas se sentem mais à vontade de pegar, porque elas podem se servir do tamanho, né, da porção que elas desejarem. A gente não precisa deixar tudo cortado, exceto os sanduichinhos, né, a salada de frutas que já vem porcionados. Eu gosto de proporcionar essa experiência para os convidados. Então, pode sim misturar os doces com os salgados nessa proposta de café da manhã ou café da tarde. Uma outra dica que eu quero dar para vocês é sobre a funcionalidade de alguns móveis no momento da recepção. Assim como eu mostrei aquele aparador ali atrás, ele não fica nesse mesmo ambiente, mas eu trouxe para cá e usei ele de uma forma diferente do habitual. Essa mesinha é uma mesinha lateral, linda, né? Vejam lá da Arte Decor também, um design bem diferente, combina muito aqui com o estilo. E eu quero mostrar esse puff para vocês. Muita gente vai olhar e falar assim, nossa, mas é um puff, não é uma mesinha lateral? Aquela que eu mostrei para vocês é uma mesinha lateral. E esse aqui é da mesma família, porém, olha só, olha que bacana, é um puff. Ele serve como uma mesinha de apoio, para apoiar alguma coisa, obviamente, mas ele também se transforma num puff. E nesses momentos que a gente precisa de mais lugares para os convidados sentarem, olhem que opção bacana, que ideia bacana desse puff. Então a gente colocou duas, uma em cada lado, ó, aqui do lado do sofá e a outra do lado da poltrona. E além da nossa mesinha lateral, que faz da mesma família do puff que a gente colocou para servir de apoio,
optamos também por algumas almofadas, porque a almofada, gente, ela transforma o ambiente. E esse ambiente aqui, ele é todo no azul e marrom. E a gente encontrou lá na Arte Decor essas almofadas também no mesmo tom, assim, essa como a outra estampa. Agora vocês entendem, né, quando eu falo da importância de receber com carinho. Percebam, aqui eu coloquei vários parceiros para montar essa linda mesa. Mas se você em casa, você pode colocar o que vocês quiserem. Se vocês quiserem produzir as suas tortas, os seus doces, os seus sanduíches, aqui eu gosto de mostrar inspirações para vocês. Façam com o que vocês têm na casa de vocês, ou se você não tem tempo, leva muito jeito na cozinha, eu mostrei para vocês todos os nossos fornecedores para deixar essa mesa ainda mais especial. E esse foi mais um programa Receber, Comer e Viver com Graciete Simeone. Espero que vocês tenham gostado dos conteúdos de hoje. Um beijo e até o próximo programa.